a gravar, né, então, nosso áudio. Então, gravando. Então, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa tarde. Agradeço imensamente ao professor Vinícius Cota, fazer uma breve apresentação dele, para eventualmente, né, alguém que está chegando aí assistindo isso. Então, o professor Vinícius é professor associado 2 do Departamento de Engenharia Elétrica, daqui da UFCJ, na área de neuroengenharia. Graduou-se pela UFMG e, em 2002, obteve o título de doutor em bioinformática na mesma instituição, no ano de 2007, na verdade. Em seu doutorado, estudou a dinâmica temporal de redes neurais nas epilepsias, visando identificar parâmetros eletrográficos preditores de crise e utilizar a estimulação elétrica de estruturas encefálicas para a supressão das mesmas. Durante o pós-doutorado no Instituto Internacional de Neurociências de Natal, no Rio Grande do Norte, investigou de forma causal a relação dos processos mnemônicos das fases do sono, com a consolidação da memória segundo os postulados Hebbianos. Atualmente, na FCJ, atua na linha de pesquisa em neuroengenharia, com tratamento não farmacológico das epilepsias. É coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Neuroengenharia e Neurociência, o LINCE, da UFCJ. É membro titular da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, membro da Comissão de Ética do Uso de Animais, membro do Comitê Gestor de Fundo de Pesquisa, de Pró-Reitoria da Pesquisa de Pós-Graduação do FCJ e membro do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento da Open Science Brasil. Então, essa é uma breve introdução, certamente o currículo não expressa, né, toda a potencialidade, né, aí do Vinícius, e que é pelo qual a gente agradece. Nós vamos ter aí uma palestra estimada em torno de 40 a 50 minutos, e em seguida a gente faz aí inscrições, né, aí no chat para perguntas, tá bom? Então é isso, pessoal. Por favor, Vinícius, né, com você a sua palavra. Fique à vontade. Beleza. Erivelton, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou vendo aqui vários dos meus alunos, eu já estou compartilhando a minha tela aqui, à medida que eu vou falando. Eu estou vendo aqui vários dos meus alunos e vários outros que eu não conheço, imagino que vocês sejam alunos do Erivelton ou estudantes, integrantes aí do GECOM, e eu vou falar para vocês que vocês têm uma sorte danada de estar nessa equipe aí, com o Eduardo Bento, com o Erivelton, e com todos esses professores. Um dia a gente estiver sentado num bar aí, tomando uma cervejinha, eu vou contar as minhas histórias. Esse pessoal me abraçou bacana dentro da universidade, fui muito bem recebido no DEPEL, e eu brinco que com esse pessoal aí eu vou até em reunião de condomínio. Se eles chamarem, eu vou em reunião de condomínio, de tão bacana que é essa turma do GECOM. É uma turma que eu admiro demais e, por isso, é um enorme prazer, uma satisfação de poder falar da nossa pesquisa, né? Eu tenho que falar da nossa pesquisa que a gente está realizando no programa de pós-graduação de engenharia elétrica, aqui no DEPEL, no LINCE, com os meus alunos, com uma série de colaboradores que são tão importantes. E a grande ideia aqui é falar dessas pesquisas para fazer a divulgação, para fazer convites para parcerias, para colaborações, que é tão necessário, né? Esse diálogo aí. Tá? Então, novamente, muito obrigado, Erivelton. Sem mais delongas, eu dei o nome dessa palestra, que é o Cérebro Plugado no Chip, a Neuroengenharia, seus desafios e aplicações. E a minha vontade é realmente trazer a atenção de vocês para essa área da engenharia, da neurociência, da engenharia biomédica, essa área interdisciplinar, que está realizando algumas conquistas muito interessantes e que precisa de mais de talentos em engenharia elétrica para seguir avançando. Então, a minha ideia aqui é basicamente falar do que é a neuroengenharia, dar uma introduçãozinha ao que é a neuroengenharia, falar de algumas das suas conquistas, alguns dos seus desafios, algumas das suas soluções. E aí a gente fala um pouquinho do que é que o LINCE fez, que consolida a marca e, portanto, a atuação do LINCE na pesquisa dentro do PPGEL, dentro da UFSJ. E aí algumas coisas que nós estamos em andamento ou começando agora para que a gente delimite algumas perspectivas para que os talentos aí que tiverem interesse para que a gente comece a trabalhar juntos, tá? Então, a ideia, o delineamento é basicamente esse. Vocês vão ver aqui que eu sou, muitas vezes, mais biólogo do que engenheiro, eu tenho uma formação boa de biologia, então, a minha apresentação ela não segue o padrão da turma do GECOM, que é tudo bonitinho, com numeração de página, aquela coisa toda organizada. Não, meu lance aqui é um pouquinho mais artístico, é um pouquinho mais do outro hemisfério do cérebro. Mas eu acho bom porque a gente dá uma mexida na nossa cabeça, ver coisas por aspectos distintos. Tá? Então, eu tenho bastante coisa que eu quero falar para vocês.
Eu acho melhor a gente deixar perguntas para o final, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas mais básicas, né? Não tem problema nenhum. Curiosa. Ah, tá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que vocês dois provavelmente conhecem, vocês conhecem esses dois camaradas aqui, ó, o Luiz Galvani e o Alessandro Volta, né? São dois grandes nomes da engenharia elétrica, né? O Galvani das correntes, do galvanômetro, e o Alessandro Volta da pilha, da tensão elétrica, do volt. Então, quando vocês olham esse nome, é engenharia elétrica pura, e na verdade essa é uma turma que esteve muito envolvida com a descoberta da bioeletricidade. E a bioeletricidade, por que a gente tem que trazer bioeletricidade? Porque ela é absolutamente fundamental dentro da neuroengenharia. É com a bioeletricidade, é por existir a bioeletricidade, que a gente consegue conversar com o cérebro, com o sistema nervoso, com uma série de outros tecidos também, né? Mas isso não vem tanto ao caso aqui, e realizar as façanhas da neuroengenharia. Então, na verdade, a bioeletricidade ela foi descoberta, um dos primeiros estudiosos, na verdade, você já tinha algumas evidências disso ao longo da história. Por exemplo, os gregos antigos utilizavam o colar âmbar, né, que tinha eletricidade tinha eletrostática, para tratar uma série de condições. Na verdade, não funcionava direito, mas eles acreditavam naquilo. Os romanos utilizavam uma raia que parava, ela tinha, como peixe elétrico, né, ela também gerava eletricidade, então eles colocavam ali nas costas para tratar dor, para tratar uma série de outras questões, né? E o pessoal quis estudar isso, né? Saber de onde que vinha essa eletricidade. Então, na verdade, um dos primeiros a fazer isso de maneira mais rigorosa foi o Luiz Galvani, com a RAM. E ele percebeu que ao encostar um par termoelétrico com uma ponta ali no abdômen de uma rã dissecada e a outra ponta na perna, a rã contraía a perna, mesmo ela completamente dissecada, ou seja, já está morta, né? Essa perna contraía. E ele pensava, que diabos que é isso, né? Como é que isso funciona? A interpretação do Luiz Galvani, inclusive, foi que a atividade elétrica ela fluía da rã para o par ali termoelétrico, o par bimetálico. Na verdade, quem deu a interpretação correta depois foi o Alessandro Volta, e isso faz parte do processo de descobrimento da pilha. Então, esse pessoal começa a entender a bioeletricidade e a origem lá de alguns elementos fundamentais da engenharia elétrica se confunde com eletricidade. Eu queria, o Erivelton, que o Marco Aurélio estivesse aqui, porque eu vou falar para ele que o eletromagnetismo não é o mais importante, é a engenharia biomédica, em particular a da neuro, que inclusive quem descobriu a engenharia elétrica foi o cérebro. Então a gente precisa entender o cérebro. Mas aqui é uma brincadeira para motivar vocês, uma brincadeira séria, mostrando que esses dois mundos eles se confundem há muito tempo. Hoje, uma das principais disciplinas de quem vai estudar fisiologia, quem vai estudar neuro, cardio, é a eletrofisiologia, a fisiologia da eletricidade ou da bioeletricidade. Tá? Então, pessoal, e essa coisa, né, da mistura, da conversa de eletricidade com o organismo, ela vem permeando toda a cultura humana. Ela está lá, por exemplo, em filmes clássicos aqui, como Matrix. Eu acho que, desde lá da Frankenstein, Mary Shelley, né, que aquele corpo volta à vida porque recebe uma descarga elétrica, né, ou uma pegada mais moderna, como o Matrix aqui. Eu adoro a trilogia Matrix, é muito bacana, tem tudo a ver com neuroengenharia. O camarada tem um plug aqui na cabeça, vocês vão ver que várias dessas coisas estão começando a se tornar realidade, e ele conversa, né, spoiler alert, tá? Desculpa aqui o meu spoiler, mas ela conversa, né, os seres humanos conversam com esses grandes servidores, com essas máquinas, né, com esse mundo computacional criado por máquinas, né, para controlar os seres humanos. Né, e isso realmente é possível, né? De fato, a realidade, como a gente percebe, isso aqui é um outro papo filosófico que a gente pode ir muito longe, mas a realidade que a gente percebe, no final das contas, são impulsos eletroquímicos chegando em algumas áreas do nosso cérebro e sendo decodificados. Se a gente entender essa linguagem, a gente pode criar ilusões perfeitas, né, no cérebro humano. Então, o Matrix talvez seja uma obra da cultura pop mais significativas nesse sentido, né? Mas você tem outras. Você tem o Johnny Mnemonic, né, que é um camarada que tem um implante de memória, ele carrega informações confidenciais. Você tem lá o Arquivo X, né? A Scully, tem um episódio lá que a Scully, que é essa moça aqui,
ela recebe um implante neural dos alienígenas, né? E, portanto, começa a ser controlada, vigiada pelos alienígenas. Aqui, para quem gosta da cultura pop japonesa, os animes, os mangás, esse aqui é Ghost in the Shell, né, que virou filme recentemente com a Scarlett Johansson. Você tem outro aqui, ó, com o Matt Damon, inclusive o Wagner Moura também participa desse filme aqui, que é o Elysium, né? O camarada basicamente recebe um exoesqueleto controlado pelo sistema nervoso central. Então, isso está o tempo todo na cultura, essa ideia da mistura do mundo elétrico com, né, eletroeletrônico digital, com a biologia do ser humano, sobretudo o sistema nervoso central. A gente poderia passar um dia inteiro só conversando dessas referências, né? E, de fato, ela tem trazido muita atenção, tanto dos cientistas, bem como da mídia leiga, né? Porque ela tem implicações enormes, né? É uma tecnologia... a barra está exatamente em cima aqui. É uma tecnologia extremamente poderosa no auxílio à engenharia de reabilitação, né? Como ela conversa com o sistema nervoso. Então, por exemplo, ela tem... né, ela foi considerada, inclusive pela E3E, uma das tecnologias capazes de mudar o mundo. Isso faz aí uns 10, 15 anos que isso aconteceu. Por exemplo, um paralítico voltar a andar. Se ele recebe, né, se você tem uma máquina de andar que recebe os comandos e interpreta esses comandos vindo do sistema nervoso corretamente, né, esse indivíduo vai voltar a andar, não com as próprias pernas, mas talvez com um dispositivo externo. Um cego poder ver novamente, um surdo voltar a escutar. Nós vamos falar um pouquinho dessas tecnologias aqui. Então, na verdade, esse negócio tem ganhado assim, proporções bíblicas e, proporcionalmente, tem também ganhado seu próprio corpo de teorias conspiratórias. Na verdade, tem gente, se você procurar na internet, você vai encontrar isso, né, que gente que acha, o pessoal está desenvolvendo alguns chips aí que fazem toda a interface entre o sistema nervoso e os sistemas digitais, né? O pessoal está chamando isso daí que é a marca da besta, que vai ser implantado nos seres humanos todos para serem controlados numa ditadura Illuminati, né? Você acha essa teoria da conspiração na internet. Enfim, o bacana é que ela está chegando perto disso. Então, no final das contas, se você quiser uma definição mais direta da neuroengenharia, você pode dizer que é a arte de usar da tecnologia eletroeletrônica e uma série de outras disciplinas, tá? Materiais, engenharia de materiais, computação, neurocirurgia, uma série de outras coisas, né? Mas para a modulação e decodificação da atividade cerebral, de maneira a restaurar funções neurais perdidas e uma série de condições neurológicas. Por exemplo, lesão traumática do sistema nervoso, uma seção alta aqui da medula, amputações, neurodegeneração, né? Muito violentas essas desordens, né? E várias outras, transtorno obsessivo-compulsivo, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, tá? Tem aplicação de neuroengenharia para todas essas condições neurológicas, ok? E para fazer isso, a neuroengenharia ela se utiliza muito de metodologias bem próprias, não bem próprias dela, mas bastante dedicadas. É claro que toda a parte da computação, da eletrônica, da neurocirurgia, como eu já disse aqui, também são importantes, mas essas são duas metodologias que estão debaixo de um guarda-chuva chamado eletrofisiologia, né? Ou seja, a fisiologia da bioeletricidade, né? Uma delas é o registro eletrográfico, ok? Que essencialmente é uma maneira de você extrair informação da fisiologia do sistema nervoso. Então, você coloca sensores para perceber a atividade elétrica sendo gerada pelo seu sistema nervoso, sobretudo o sistema nervoso central, que é o cérebro, o encéfalo, né? Mas também a estimulação elétrica, que é uma forma de você injetar em corrente, injetar informação para modular a atividade neural do substrato-alvo, né? E de seus correspondentes diversos circuitos neurais. Então, estimulação elétrica é você escrevendo no sistema e o registro eletrográfico é você lendo do sistema. Qual o sistema? O sistema nervoso. A gente tem uma disciplina na pós-graduação que chama análise e modelagem de sistemas biológicos. Então, ou seja, como é que você faz para controlar, ler e escrever de sistemas, quais sistemas em particular, sistemas biológicos. Aqui, ó, eu trouxe esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que isso é uma realidade, isso não é uma fantasia, né? Esse pessoal está basicamente ligando uma trilha de áudio numa perninha de barata. Quando a música começa a tocar, estão escutando a música? A perninha da barata dentro.
injetando eletricidade num tecido que é sensível. O músculo também é sensível à eletricidade, tal como o sistema nervoso. Tá? São coisas um pouquinho diferentes, mas ele também responde. Isso aqui é, inclusive, se você procurar Backyard Brain na internet, você vai achar o circuito para montar isso. Eu tenho vários outros, eu poderia ficar aqui várias horas mostrando, mas, basicamente, o que a neuroengenharia faz é colocar o cérebro como uma peça de um sistema de engenharia. Ele entra lá num sistema, num loop, né? Em que você poderia entender ele como um processador que tem atuadores e sensores. Né? Os sensores são todos os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, né? Vários outros, sentidos internos, inclusive. E os atuadores, que são os nossos músculos e glândulas. Né? Eles percebem e atuam no mundo externo. E essa informação, ela circula e ela é processada, transformada pelo sistema nervoso central. Na verdade, a coisa é bastante complexa, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas esse é um processamento altamente paralelizado, hierarquizado, distribuído. Né? Você tem processamento disso daí lá na medula. Quando você pisa numa taxinha, você tira o pé depois que você percebeu que você pisou na taxinha. Por quê? Porque isso está sendo feito lá na medula espinal, não está sendo feito em nível central. A percepção do que aconteceu depois é que é feita no sistema nervoso central. Então, a gente poderia passar também aqui várias horas e horas falando das analogias entre processamento computacional, processamento de sinais e a função do sistema nervoso central. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que quando o indivíduo tem um problema neurológico, alguma dessas partes aqui falha. Por exemplo, ele tem uma seção de medula, ele tem um acidente, quebra o pescoço, secciona a medula. Então, ele já não consegue mais trazer informações aqui, ó, de uma série de sensores, do tato, da pé, da mão, né, para perceber o seu mundo. Como é que você faz isso? Como é que você resolve? Ou então, você tem um problema na saída. Então, uma das coisas que você pode fazer é uma prótese neurorobótica. Né? Não é aplicado exatamente esse problema, mas seria mais na saída aqui, né, em que você não tem mais a informação do movimento, ela é até gerada, mas ela não consegue chegar aqui, ó, nos músculos, se você tiver um problema aqui. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a informação que está vindo diretamente do cérebro e decodificar para gerar o movimento correto, né, e o funcional. Ou então você tem algum problema aqui no processamento. Uma das coisas que você pode fazer é injetar aqui, ó, atividade elétrica, informação, para corrigir o processamento desses sistemas, né? Desse processador central aqui. Por exemplo, a estimulação. Isso aqui, DBS, é Deep Brain Stimulation. É para a gente trabalhar, por exemplo, epilepsia, Parkinson, transtorno obsessivo-compulsivo e várias outras coisas. Então, se você consegue enxergar o sistema nervoso central como um sistema de engenharia, você começa a conseguir substituir os seus itens, os seus componentes que foram danificados por outros miméticos dentro do mundo eletroeletrônico. Perfeito? E aí, então, para fazer isso, a gente precisa entender de como que a gente escreve e lê do sistema nervoso central. O principal sinal para a gente ler o que acontece no sistema nervoso central é aquilo que a gente chama de eletroencefalografia. Vários de vocês vão fazer. Né? Se vocês forem entrar aqui numa indústria que tem maquinário pesado, vocês têm que fazer esse exame. O médico, basicamente, está procurando ver se você tem alguma disfunção, alguma perturbação dos ritmos convencionais do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, que podem levar você a desmaio, crises, convulsões, e, portanto, te colocar em risco e a sua equipe em risco. Então, é um dos primeiros exames que todo mundo que está entrando numa indústria faz, é o eletroencefalograma. E ele vai procurar por esse tipo de assinatura aqui, ó, essas espículas no sinal. Esse aqui é um sinal normal. Essas espículas aqui, ó, não são boas. Quer dizer, não é que são boas, as pessoas convivem com tranquilidade com epilepsia. Antes era um problema maior, hoje é menos, né? Mas melhor você não pegar em maquinário pesado. Se você tiver uma convulsão, é um risco e tanto. Isso aqui, o registro eletroencefalográfico, né? Ou seja, registro da atividade elétrica do encéfalo, é essencialmente um grande coletivo aqui de todas as atividades elétricas geradas pelo nosso cérebro. E com isso, pessoal, a gente já consegue começar a fazer um bando de coisas. É um sinal muito ruidoso, muito complexo, mas a gente já consegue fazer um bando de coisas, como, por exemplo, o que a literatura chamou de
dispositivos de tradução do pensamento. Então, basicamente, você tem um indivíduo, né? Esse indivíduo ele tem alguma síndrome, algum problema muito grave que não permite que ele basicamente não se expresse, tal como uma síndrome de encarceramento, que o indivíduo consegue, em alguns casos, ele consegue mexer os olhos, mais nada. Então, você vai e pega a atividade gerada no encéfalo desse camarada, faz o condicionamento desse sinal, amplifica, filtra, digitaliza, né, num conversor analógico digital, coloca isso daqui num computador que vai analisar esse sinal e, conseguindo analisar esse sinal, vai gerar alguma coisa de útil para esse indivíduo, como, por exemplo, gerar um alarme, né, chamar alguém, ou várias outras coisas, né, ligar uma TV, ligar, apagar uma luz. Ou, por exemplo, uma das coisas que ele pode fazer são programas que geram linguagem. Então, eu trouxe para você aqui uma foto, né, de um indivíduo numa situação dessas. Eu trouxe para vocês um vídeo que mostra um dos principais softwares de geração de linguagem controlados por EG, que é o P300 Speller. O negócio é o seguinte, quando você tem na sua tela, fica assim na sua frente, vou voltar aqui, coloca todas as letras do alfabeto, e aí você pisca conjuntos de letras, aleatoriamente. E a pessoa que está concentrada numa determinada letra, que ela quer digitar, toda vez que pisca, o seu cérebro gera uma resposta, gera uma resposta, gera uma resposta. Mas quando pisca a letra que você quer, essa resposta ela muda a direção da amplitude dela. Se ela estava positiva, ela vira negativa. Se ela estava negativa, ela vira positiva. Então, se você fica piscando isso na tela e faz o devido processo estatístico, o computador consegue identificar que letra que você deseja. Então, aqui tem um indivíduo usando esse tipo de tecnologia. Então, ele está aqui com os eletrodos de EG, estão alimentando. Olha lá, as letras estão piscando. E ele quer a letra F. Ele tem que piscar um certo número de vezes para o computador poder ter conseguir atingir o seu valor estatístico, o seu peso estatístico, para saber qual é a letra. E ele vai digitando. Nossa, mas é lento demais. É lento demais. Aqui são poucos bits por segundo. Às vezes, menos de 1 bit por segundo você consegue transferir a informação a partir do EG, a partir apenas do EG. Por outro lado, por um indivíduo que absolutamente não conseguia se comunicar de maneira alguma, não falava, não mexia os olhos, não mexia as mãos, não mexe nenhuma parte do corpo, isso daqui é uma janela e tanto para o mundo. É claro que o nosso trabalho, meu, de vocês, é melhorar todas essas coisas. Tá? Então, ele consegue, boa parte, eu acho que ele acaba cometendo um errozinho, né? Mas seguindo adiante aqui. Então, esse tipo de dispositivo, hoje ele virou, inclusive, brinquedo, né? Porque o pessoal conseguiu fazer algumas tecnologias a seco para pegar esses registros de maneira mais fácil. A gente, inclusive, tem um equipamento desse aqui lá no laboratório. Isso aqui é bacana, você controla, por exemplo, um bonequinho num jogo de computador, e aí você se concentrando, você consegue recrutar poderes desse bonequinho. É bem divertido, porque é um garotinho telepático. Ele vai andando assim, num ambiente, eu posso mostrar isso para vocês em outro momento, chama Neuroboy, e aí ele olha para um barril assim, aí você, pessoa que está jogando o jogo com o dispositivo, tem que concentrar. E se você faz a concentração da maneira correta, você consegue, por exemplo, levitar o barril, explodir o barril. Né? Então, assim, aí o pessoal começou a fazer um bando de jogos com esse tipo de leitura da atividade neural. Aqui já é um outro desse tipo de dispositivo, né? A gente chama de dispositivo de tradução de pensamento, ou uma interface cérebro-máquina baseada em EEG, que conjuga a atividade neural com realidade virtual. Imagina um mundo que você não consegue fazer com isso. Isso daqui, olha, um jogo da Mattel, que ele tem um ventiladorzinho que fica soprando uma bola aqui, e o tanto que a força desse ventilador é controlado pela sua atividade mental. Então, você tem que passar por um circuito de obstáculos, né? E conseguir concluir. Os japoneses, né, não perdem, né? Aquela brincadeira, o meme, né? Hold my beer, né? Aí os japoneses vieram e inventaram aqui o tal do Nekomimi. Nekomimi é basicamente um dispositivo desses, né? Você pode ver o eletrodo aqui, e são 2 orelhinhas. Aí tem de gatinho, tem de coelho, tem de tudo quanto é coisa.
né? E quando a pessoa está alegre, está entusiasmada, está atenta, as orelhinhas estão levantadas. Mas se ela está desatenta, meio deprimida, de baixa atividade mental, as orelhinhas abaixam, né? Como se fosse um bichinho. Enfim, o japonês adora essas coisas. Está vendendo, estão ganhando dinheiro, né? Então, a pensar. Na sequência, pessoal, o EG ele é muito bom porque ele é não invasivo. Por outro lado, a informação que a gente consegue captar dele é muito pobre, porque a gente tem um monte de problemas no caminho. Então, a gente passa, por exemplo, para registro multiunitário, que é o quê? Você coloca aqui um pente de eletrodos com 16, 32, 64, 128. Tem aqui de maciços, né? Matrizes realmente massivas no número de eletrodos. Por exemplo, isso aqui é 64 eletrodos. Isso aqui eu usava lá no meu pós-doc, foi onde eu aprendi a fazer isso. Que aí, com esse tipo de registro, além de você registrar o EG dentro do cérebro, portanto, evitando o ruído do músculo, né, o problema do contato na pele, uma série de outros problemas, você consegue também observar os disparos dos neurônios, né? Centenas e centenas de neurônios disparando individualmente. E aí, você trabalhando formas de decodificar essa informação, você consegue coisas mais elaboradas, como esse experimento do Miguel Nicoleles aqui. Miguel Nicoleles, brasileiro, que trabalha na Duke University, né? Um dos grandes protagonistas aí da neuroengenharia no mundo. Ele fez esse trabalho aqui muito interessante. O que ele fez? Ele pegou um ratinho, implantou, fez um implante desse, com vários eletrodos, e treinou o ratinho a caminhar até uma alavanca, essa alavanca B aqui. Aí ele pressiona essa alavanca, aí tem um braço robótico C, que sai lá de um ponto que está escondido, que o ratinho não tem acesso, e vem até uma abertura aqui para ele tomar uma aguinha docinha, que ele gosta muito. Então o ratinho toda vez ia lá, apertava essa alavanca, o braço robótico fazia o movimento e ele tomava essa aguinha, né? O rato começou a aprender isso, e enquanto ele ia aprendendo, o registro da atividade dos disparos dos neurônios iam sendo feitos. Os neurônios, né, potencial de ação, eles disparam essas fagulhazinhas transitórios muito rápidos aí do potencial de membrana deles. A gente chama de potencial de ação. Isso, quem fizer depois lá a disciplina comigo vai aprender. Fazendo propaganda. Enfim, isso aqui vai disparando, 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 e eles conseguiram começar a entender o código por detrás disso, usando, por exemplo, Support Vector Machine, redes neurais artificiais, uma série de modelos para ajustar a atividade aqui, frequência, né, a dispersão, a variabilidade da frequência, uma série de parâmetros matemáticos que você pode tirar dessa atividade com o movimento desse robô. E eles conseguiram começar a transformar essa atividade no movimento de robô. Então, o que o pessoal fez? Desligou, olha, a conexão da barra B, da alavanca B, com o braço robótico. E o que aconteceu? Foi possível o animal, mesmo que isso aqui não funciona mais, é simplesmente uma barrinha lá ligada no nada, o braço robótico começava a fazer o movimento de trazer a aguinha para o ratinho. Numa determinada hora, esse animal percebeu que ele não precisava mais apertar aquela alavanca. Então, ele só chegava perto, botava a patinha assim em cima da alavanca e o braço robótico fazia o movimento sozinho. Sozinho, entre aspas, comandado pela atividade neural de um grande número de neurônios. Isso daí foi elevado ao quadrado, ao cubo, na verdade, à 7ª potência, porque agora ele tem 7 graus de liberdade. Aqui é só 1 grau de liberdade, só esse ângulo aqui. O Andrew Schwartz, da University of Pittsburgh, levou esse daqui para controlar um movimento de um braço robótico em 3D. Então tem lá uma macaquinha. This monkey is feeding itself, but instead of using its own hands, it's using a robotic arm. Electrodes were implanted in the brains of 2 monkeys, and after a few weeks training, they were able to use their brainwaves to control a fake arm and grab a marshmallow. Só o áudio junto com o seu áudio não tá ficando bom não, tá? Tá bom. Obrigado pela dica. Então, só para explicar rapidamente, esse animal aqui está implantado, o cabo está aqui atrás, aí de vez em quando aparece aqui, esse cabo você pode ver, e ele está controlando os 7 graus de liberdade desse braço robótico aqui para poder se alimentar. One of the monkeys was successful 61% of the time, and often reached for another treat while it was still chewing on the last one. It's the first time that brain activity has been used to make a prosthetic limb do something practical. Although the same approach could be used for humans, it could still take years before people are able to control prosthetics in this way. A lot of bulky equipment is required, and scientists are still working on getting tactile and
basicamente, ela termina falando que você precisa de um monte de tecnologia ainda para levar isso para os seres humanos, né? Alguns dos grandes desafios, mas está chegando perto, né? E isso na leitura, na escrita, a gente também fez muito avanço. Vários de vocês talvez conheçam os implantes cocleares. Essa aqui talvez é a tecnologia de neuroprótese mais avançada que a gente tem em neuroengenharia. Basicamente, você enfia lá um eletrodo na cóclea do indivíduo e ele capta o som, faz uma transformada de Fourier para poder estimular partes diversas do nosso nervo auditivo. Não é a cóclea, isso aqui não é aquele audissom que aumenta o volume do som. Ele está entrando com atividade elétrica lá dentro da cóclea, assentado em cima do nervo acústico. O nervo acústico é muito bacana, porque ele é tonotópico. A parte, assim, vamos dizer, mais direita dele são as frequências mais altas, e a parte mais da esquerda são as frequências mais graves. De tal maneira que, se você estimula aqui, muito alto, você vai escutar um... Aqui mais embaixo, você vai escutar um... Então, se você pega um áudio, faz a decomposição ali de Fourier, na transformada de Fourier, e ativa os eletrodos conforme o que você acha na transformada de Fourier, esse camarada volta a escutar, tendo uma surdez, por exemplo, que destruiu as células ciliares dele, o tímpano, e daí por diante. Tá? Então, isso aqui é uma prótese auditiva. O pessoal está tentando fazer uma coisa muito semelhante com a visão. Só que a visão, o processamento é muito mais complexo, e aí a gente ainda não chegou muito longe. Não vou entrar em detalhes, porque o tempo é corrido. E outra coisa é a estimulação elétrica profunda. Estimulação elétrica profunda, se vocês estão dando, conseguem perceber, isso daqui, olha, é um crânio humano, isso é uma imagem de raio-x de um crânio humano, e aqui tem um eletrodo, olha, que está indo até lá as partes mais profundas do encéfalo. No caso aqui, isso aqui é para tratamento de disfunções motoras, um indivíduo que tem um tremor, tem um Parkinson, né, uma coreia de Huntington. Né? Então, você enfia lá em algumas regiões, como o tálamo anterior, o globo pálido, o estriado, são regiões do cérebro. E você fazendo uma determinada estimulação com uma série de parâmetros, você consegue controlar o problema motor desse indivíduo. Escrita. Aí você tem, por causa disso, você tem inúmeras aplicações na engenharia. Você tem aquelas que dependem de estimulação, as que dependem de registro, as que dependem de duas. Isso está evoluindo exponencialmente. Recentemente, eles lançaram esse chip Intan, que era aquele chip lá que eu estava falando para vocês. Ele é minúsculo. Isso aqui você consegue colocar numa plaquinha que tem um pouco mais de 1 centímetro quadrado. Está aqui, olha aqui o tamanho do chip. E aqui dentro está toda a instrumentação que a gente precisa fazer para a eletrofisiologia. Os amplificadores, os filtros, inclusive algumas versões desse chip, ele tem a parte da estimulação também. E isso tudo aqui já é digitalizado dentro dele para ser transmitido aqui, ó, serialmente. Porque um dos problemas é o cabo balançando. Alguns desses outros caras você consegue ligar para fazer transmissão wireless, então você não precisa nem do cabo conectando o rato. Isso aqui é para animal, por enquanto, tá? Conectando o rato no resto do sistema. E por conta disso, eu, inclusive, estive recentemente num simpósio de neurotecnologia surpreendente, que os caras estão fazendo, como, por exemplo, uma série de eletrodos diferentes, os probes, são basicamente umas agulhinhas micrométricas que você coloca e faz uma série de registros para ratos, e começando o desenvolvimento para seres humanos. Esses eletrodos controlados, né, que não é mais estimulação elétrica, mas é estimulação por luz, né? Eletrodos que se envolvem no neurônio por luz, você controla o dobramento dele através da ativação térmica. E como que você consegue fazer com que o tecido neural responda à luz, à optogenética. Eletrodos que são, na verdade, membranas de polímeros, utilizando grafeno. Então, ele estica, dobra todo. Eletrodos. Essa aqui, por exemplo, é uma foto de um eletrodo assentado no córtex de um indivíduo, e aí o pessoal faz um tratamento. Isso daqui, ó, é uma foto muito semelhante com os eletrodos. Alguém consegue ver os eletrodos? Não. Eletrodos transparentes. Estimulação do cérebro com ultrassom. Próteses robóticas que têm o feedback de tato. Né? Então, o indivíduo, você pode fazer uma prótese mioelétrica, ou seja, controlado pelo músculo, mas o cara não tem tato. Esse aqui agora ele passa a ter tato de volta e ele pega um ovo sem estourar o ovo na mão, porque ele percebe a pressão que ele está fazendo. Isso aqui é um trabalho de uma italiana que eu admiro muito, a Michela, lá do Instituto Italiano de Tecnologia. Ela esteve aqui em São João del Rei no nosso congresso no ano passado.
E ela está fazendo, basicamente, os neurônios entrarem em contato direto com redes neurais artificiais, criando sistemas efetivamente híbridos. E como que eles se complementam? Aí ela tem um robozinho lá, que sai de um labirinto, mas a rede neural, boa parte dela são neurônios reais. Então, um verdadeiro biohíbrido, assim, fantástico, coisa de cair o queixo, né? Isso, as próteses neurorobóticas começando a chegar nos seres humanos. E aqui vocês devem ter visto essa foto aqui, ela muito, bastante assim, vamos dizer, chamativa, né? Que é a Neuralink do Elon Musk, né? Ou seja, a prótese, as interfaces cérebro-máquinas que o Elon Musk está trazendo, né? Isso tudo, pessoal, o pessoal já está registrando isso. É uma nova era que a gente chama de eletrocêutica. Você tem a farmacêutica, que é com drogas, com químicos, com fármacos, e agora você está tendo a eletrocêutica, onde você vai tratar tudo quanto é tipo de doença com eletricidade. Então, pessoal, tem uma série de desafios. Você tem que melhorar a interface, você tem que trazer eletrodos viáveis duráveis, aprender a decodificar o sinal neural direito, né? Aprender a linguagem da escrita, da modulação neural. E as soluções para isso é aprender a fazer a codificação do estímulo, fazer o desenvolvimento de tecnologia de registro e estimulação e o desenvolvimento de estratégias de processamento de sinais. E isso é que boa parte aqui nós estamos fazendo, né? A gente está concentrado sobretudo aqui, ó, na parte do estímulo, né? Desenvolver, na verdade, esses três aqui, né? Em maior ou menor grau. Então, pessoal, o que a gente fez, basicamente, poderia se resumir isso aqui, ó. Desenvolvimento de uma neuroprótese da amígdala. A amígdala é uma parte do cérebro relacionada com emoções, memória e com algumas outras coisas, para o tratamento da epilepsia. Então, como que a gente aplica os mecanismos e a tecnologia? Ou seja, a tecnologia de hardware e software que a gente precisa para fazer essa pesquisa. Essa é a contribuição da UFSJ, do LINSE, dos colaboradores do LINSE. Muito rapidamente, a epilepsia, todos vocês mais ou menos conhecem, mas é aquela doença do cérebro, né? A doença do cérebro que gera as crises convulsivas. As crises convulsivas são aqueles episódios, são espontâneos, recorrentes, de atividade neural aberrante. Aí a pessoa tem aquela convulsão, né? Igual está sendo mostrado aqui, ó. Aliás, a epilepsia, do ponto de vista histórico, é muito interessante. As pessoas achavam que era em alguns casos, possessão, outros casos, incorporação divina. E a palavra vem de possuir, apossar-se de, acometer. Por isso que o pessoal antigamente falava ataque epilético. Hoje a gente não fala mais ataque epilético, né? Mas hoje a gente sabe que, na verdade, é o tecido neural que está hiperexcitável e trabalhando de uma maneira super sincronizada. E como é uma doença prevalente, acometendo ali de 1 a 2% da população mundial, ela é muito grave. Ela gera um prejuízo biológico, o seu tecido fica cada vez mais doente, no seu tecido neural. Social, né? A pessoa tem dificuldade de acesso ao lazer, à direção, ao trabalho. Eu acabei de falar para vocês do EG aqui e o teste que você faz. Cognitivo, muitas vezes você começa a atrapalhar outros procedimentos. Isso tudo leva a um estigma. É uma doença muito séria, que ainda tem muito impacto. Você tem tratamento dela. Geralmente o tratamento ele é farmacológico, são drogas que diminuem a excitação do cérebro. Tem vários mecanismos aqui, não vou entrar em detalhes. E outro é a cirurgia. Você tira a parte do cérebro que está doente, né? Você vai realmente abre lá o cérebro do camarada e tira um pedacinho, fica um buraquinho no cérebro do sujeito. Ué, você não faz, tem problema? Não? Tem, mas às vezes o problema da crise era muito mais grave. Então você vai e tira isso de lá, né? Só que o que é que acontece? Boa parte dos pacientes com epilepsia não respondem às drogas e nem podem ser submetidos à cirurgia por uma série de questões. Por exemplo, você não sabe exatamente qual é a parte do cérebro que está doente para você poder tirar lá fora. Ou é uma parte que ainda se envolve, é muito eloquente, ela se envolve ainda em uma série de funções. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer estimulação elétrica. É uma das possibilidades. Aí tem estimulação aqui do nervo vago, do nervo trigêmeo na face, da superfície cortical. Tem a estimulação craniana magnética. Isso aqui o Marco Aurélio ia gostar, né? E você tem aquilo que eu falei da estimulação elétrica profunda. Esse aqui é um indivíduo, olha, que está realmente lá num aparelho para ele, com o crânio fixado, para o médico enfiar um eletrodo para chegar a uma determinada região do cérebro com precisão e a estimulação elétrica lá poder funcionar direitinho. E é aqui que a gente trabalhou, pessoal. Vou passar esse slide. É aqui que a gente trabalhou.
A nossa ideia original, que começou lá em 2003, 2004, é o seguinte: o cérebro é altamente interconectado, né? E, na verdade, toda vez que você pega uma área A com a área B, com a área C e liga elas e bota elas para funcionarem junto, é quando você tem uma função. Então, por exemplo, quando eu estou escutando, vocês estão me escutando, você tem todo um circuito que começa lá no nervo auditivo, passa aqui pelo tronco, passa pelo mesencéfalo, né? Você tem uma série de circuitos até você compreender aquilo que eu estou falando, esses conceitos tão abstratos. Mas quando eu vou, por exemplo, agora enxergar alguma coisa, é um outro circuito. Olha aí, outra coisa, circuito. E, na verdade, quando vocês estão vendo e escutando, vocês ainda estão formando uma rede maior que está gerando um conhecimento, uma memória e influenciando as regiões que estão com a memória. Então, função no cérebro são circuitos dinamicamente conectados. E, para isso, para eles serem dinamicamente conectados, eles precisam de sincronismo. Ora, só que o que acontece é o seguinte: se você tem falhas estruturais, funcionais, no circuito, na conectividade, nos processos que geram as oscilações sincronizadas no encéfalo, o que você tem é uma perturbação do sincronismo e, portanto, você pode ter uma disfunção neural como a epilepsia. Na verdade, o pessoal fala que a epilepsia também pode ser entendida como uma doença de hipersincronismo. E aí, o que o Lince fez, quando ainda estava lá dentro do doutorado, lá na UFMG, foi desenvolver uma técnica de estimulação elétrica chamada estimulação elétrica não periódica. Basicamente, o que a gente faz é o seguinte: a gente dá os pulsos de corrente elétrica lá na amígdala, mas eles são desorganizados no tempo. São desorganizados, de tal maneira que eles vão quebrar essa supersincronização. Vocês podem mais ou menos imaginar um balanço, né? um balanço de criança. Se você dá um pulso toda vez que ele está no ápice, você só vai aumentando a amplitude. Mas se você dá pulsos bagunçados, a tendência é você diminuir essa oscilação ou, pelo menos, preservar ela sob limite, sob controle. Né? Você não deixa ele pegar esse embalo. Então, a ideia por detrás da LPS é essa: você atrapalhar os processos que são sincronizantes. E aí, pessoal, a gente tem, inclusive, uma patente que foi definitivamente concedida agora, no ano passado, em 2019, dessa estimulação elétrica. Aqui eu trouxe esse slide, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente como que a gente faz a cirurgia. Isso aqui são fotos da minha tese de doutorado. A gente faz uma cirurgiazinha no animal, coloca os eletrodos lá na cabeça dele. Isso aqui tudo o comitê de ética autoriza, viu, pessoal? Isso tudo certinho. E aí a gente liga num RJ11 aqui, ó, ou um RJ45, dependendo do experimento que a gente faz. Quem disse, né, que o ratinho não podia entrar direto na internet, né? Ele vai lá e pluga na parede e já faz download. E aí a gente, para a gente fazer o registro da atividade elétrica e também para fazer a estimulação. A gente usa esse tipo de eletrodo aqui, ó, de fio de aço inoxidável coberto por teflon. Olha aqui o ratinho pronto com o implante aqui, ó. Ele é fixo aqui com acrílico. A gente coloca nessa região do cérebro aqui, que é a amígdala. Isso aqui é um cérebro humano. O cérebro do rato é muito parecido. E aí, pessoal, o que é que acontece? Isso aqui é um detalhe só interessante para vocês verem. Isso daqui, ó, são todos os sistemas de registro. Isso daqui é o sistema de estimulação, esse aqui em cima. A gente colocou, inclusive, nesses gabinetes. Isso aqui foi desenvolvido durante a minha tese de doutorado. Isso aqui é só um vídeo mostrando esses animais tendo a crise e o registro eletrofisiológico. Então, eu vou mostrar só um para vocês. O ratinho aqui, ó, ele está com o capacetinho que eu mostrei para vocês. Né? Essa aqui é a atividade elétrica do hemisfério direito, isso aqui do hemisfério esquerdo. Passando um determinado tempo, ele começa a olhar lá, ter as espículas. Estão vendo as espículas aparecendo? As espículas vão aparecendo, o comportamento dele vai mudando. Né? E elas começam a ficar frequentes, em sequência, e ele está começando já a ter a crise. Ele piscando e balançando a cabeça já é uma crise convulsiva. Isso vai aumentando, aumentando, até que ele tem uma crise, né, mais clássica, como vocês conhecem. E olha como é que o EEG dele mudou. Isso aqui foi tudo desenvolvido durante o doutorado. Já tinha equipamento comercial para isso, mas a gente quis fazer o nosso. É importante a gente desenvolver essa tecnologia. Enfim, pessoal,
o que acontece é o seguinte, a gente pegou esses animais, são 2 modelos diferentes. Esse aqui é um animal que a gente dá uma droga, ele tem a crise. E esse aqui é um animal que a gente faz lá uma manobra com ele, 45 dias depois, ele tem crise sozinho, sem a gente precisar fazer nada. Então, esse aqui é um animal epilético. Esse aqui é um animal que teve crise. Esse aqui é um animal efetivamente epilético. Bom, esse aqui é o tipo de setup que a gente usa nos nossos experimentos. Então, aqui, ó, o estimulador elétrico. Esse aqui é no meu laboratório. Meu laboratório está assim, tá? Esse aqui é o meu laboratório. Então, o estimulador elétrico controlado por Arduino. Aqui um sistema de amplificação. A câmera para filmar. O ratinho está lá dentro da gaiolinha. Essa imagem aqui é capturada pelo computador que conjuga o EEG do animal com a imagem dele, com o vídeo dele. Então, pessoal, eu não vou entrar nesses detalhes, senão a gente vai se alongar, mas basicamente o que a gente fez, então, foi fazer a estimulação elétrica não periódica nossa e várias outras estimulações elétricas de controle. E a gente descobriu que a nossa estimulação elétrica ela é anticonvulsiva, ela protege o animal da convulsão. Você faz assim, você vai injetando uma drogazinha bem lenta nele, igual vocês viram lá, naquele vídeo primeiro, e ele passa um tempo, ele tem a crise. Mas quando a gente dá a estimulação elétrica não periódica, ele leva muito mais tempo. Isso aqui é basicamente uma escala de tempo. Apesar que ela está aqui relacionada com a quantidade de droga que a gente injeta. Mas é basicamente uma escala de tempo. Ele leva muito mais tempo para ter a crise convulsiva. Tá? Então, a gente mostrou que ela é anticonvulsiva. Enfim, eu imagino que eu cheguei aos meus 45 minutos agora, né, Nivelton? Ou até passei um pouquinho. Eu tenho vários aqui slides falando dos vários estudos que a gente fez e das várias publicações. Isso aqui interessa muito ao pessoal da neurociência, da neurofisiologia, né? Então eu vou dar uma pulada, mas basicamente a gente concluiu que a NPS tem efeito anticonvulsivo, tudo isso está publicado, em crises agudas, ou seja, quando aquela que só a droga ela gera crise, mas também quando o animal está doente, ou seja, o tecido está doente. Isso aqui é muito bom para a gente levar para o ser humano depois. Né? A gente também viu que a gente impede que o animal adoeça, ou seja, ele deixa de ser saudável para ser epilético, mas a gente precisava estudar os mecanismos. Aí, pessoal, a gente foi fazer ressonância magnética desses animais. Aí fizemos uma série de parâmetros diferentes, cada vez mais desincronizados da nossa estimulação elétrica. Analisamos as espículas que esses animais geram, né, e viu como que elas mudam, né, conforme a gente estimula ou deixa de estimular. Né? Isso aqui são todos resultados, tudo publicado. Né? A gente viu que a sincronização entre as espículas aparecendo em vários lugares do cérebro, com a NPS elas ficam menos sincronizadas. Tá? Aliás, aqui já tem uma colega de vocês do mestrado, que é a Sofia, que ela trabalhou, nos ajudou nesse processamento de sinais. Né? Aqui a gente faz algumas formas mais sofisticadas de análise de sincronização através da eletrofisiologia, um modulation index, que basicamente você vê aqui o quanto que a fase de uma oscilação se acopla com a amplitude de outra oscilação. Né? A fase da oscilação se acopla com a amplitude de outra. O acoplamento fase-frequência, fase-amplitude, né, de frequências cruzadas. Mostramos lá, né, que a NPS diminui esse tipo de sincronização também. Né? Poderia falar detalhadamente desses experimentos. Aqui foi o doutorado da Jaciara, minha aluna da bioengenharia. Aqui veio a Larissa, aluna de psicologia, da iniciação científica da psicologia, fez um trabalho de analisar as funções neurais dos animais quando submetidos à NPS. Ela fazia esse tipo de experimento aqui, olha. Ela pega o ratinho e bota ele para visualizar, né, e explorar uma série de objetos num dia. No outro dia, ela troca 2 desses objetos. E o animal, naturalmente, ele quer explorar os objetos novos. Então, ele passa mais tempo nos objetos novos. E ela percebeu, então, que a estimulação elétrica não periódica não afeta esse tipo de comportamento natural desses animais, que é um comportamento de memória. Né? Aqui os objetos, o experimento que ela fez. Olha lá, os animais explorando mais tempo os objetos novos. Né? ON é objetos novos. Ok? Inclusive durante a NPS. A gente pode bater mais papo sobre isso depois. Aqui, com a ajuda do Renato, a gente investigou o padrão do ciclo sono
vigília desses animais. Também vimos que não muda o ciclo sono-vigília desses animais que são estimulados com a nossa estimulação. Portanto, a gente viu que a estimulação elétrica ela tem um efeito dessincronizador, ou pelo menos ela suprime a sincronização, e ela não mostra efeitos colaterais significativos. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas a gente está com um novo entendimento, uma série de novas hipóteses que tem relação com a constituição da natureza e a forma como o cérebro processa a informação, que é uma forma que segue a uma lei de potência. Esse daqui eu não vou discutir isso, porque esse papo tem que ser feito com carinho, tem muita coisa para falar aqui. Mas o que eu queria falar para vocês veja, a ciência é muito bacana quando mais do que a gente responder perguntas, a gente abre novas perguntas. Com esse conjunto de trabalhos que a gente fez, a gente está abrindo uma série de perspectivas. A gente precisa entender melhor os mecanismos. Então, o Lince, atualmente, ele está correndo atrás de novas modalidades de eletrofisiologia, os registros multiunitários, com aqueles implantes que eu falei para vocês. Nós estamos partindo para simulações computacionais, novas estratégias de processamento de sinal, uma coisa que eu quero colaborar muito com o GECOM, com a parte do Quantile Graphs. A gente quer fechar o loop, ou seja, a gente vai fazer o registro e com aquilo que a gente detectar no registro, a gente vai fazer a estimulação elétrica. Então, é muito hardware, novos sistemas eletroeletrônicos. A gente quer ir go high-tech on hardware, fazer uns hardwares bem mais bacanas que aqueles que eu fiz no meu doutorado e mostrei aqui no slide para vocês. Né? Dispositivos inteligentes, detecção e processamento da neurodinâmica em tempo real, FPGA, DSP. Fazer uma estratégia de estimulação adaptativa, dependendo da neurodinâmica, do que está acontecendo no cérebro, a gente muda o tipo de estimulação elétrica que a gente faz. A gente quer ir também para a clínica, e a gente tem alguns ensaios, resultados preliminares em seres humanos. Temos até um appzinho bacana, depois eu mostro para vocês. E a gente também quer ir mais amplo dentro da neuroengenharia, começar a trabalhar com as interfaces cérebro-máquinas em geral. E, por último, a gente quer fazer ciência aberta. E aí é que os colegas de vocês estão se envolvendo. Por exemplo, o Anderson e a Sofia, 2 do mestrado, eles fizeram toolboxes muito completas para processamento dos sinais neurais de todo tipo. Local Field Potential, EEG, os registros multiunitários, tudo aqui embarcado nas interfacezinhas bonitinhas do MATLAB. São os mestrados da Sofia e do Anderson. Só que eles fizeram mais do que só as toolboxes, eles estão aplicando essas toolboxes em dados que a gente coletou no laboratório e está ajudando a gente a sair com um monte de paper. O João Pedro e o Heitor, que são da iniciação científica, eles estão começando a fazer agora simulações computacionais, usando plataformas como Neuron ou como Nest, para a gente entender melhor essa teoria aí do free scale, do scale free, da power law, né? Gostaria de entrar em detalhes, mas a gente não tem tempo, já passei muito do meu tempo aqui. O Hugo, ele está trabalhando com dispositivos, o Hugo da iniciação científica também, está trabalhando com as interfaces cérebro-máquinas, né? Sobretudo para poder fazer estudos de educação. Ou seja, será que se a gente conseguir medir a atenção nesses jovens através desses dispositivos, como, por exemplo, num brinquedo aqui da Torre de Hanoi, que vocês devem conhecer, você tem que passar, né, uma pirâmide de argolas de um pino para outro pino, no menor número de movimentos possíveis. Será que, se a gente saber que esse cara está medindo a atenção, né, e a gente começar a utilizar esse tipo de dispositivo dentro de sala de aula para verificar quais os cenários que estão melhor afinados com a atenção, será que a gente vai melhorar os nossos processos educativos? Aqui, a gente já começou a fazer alguns desses experimentos. Aqui tem o Maicon, outro aluno do mestrado, que ele está desenvolvendo um estimulador elétrico um pouco mais sofisticado e baseado em Arduino, de baixíssimo custo, e a gente quer fazer ele aberto, open source. Aqui, ele já colocou uma telinha, daquelas telinhas de matriz, de pontos, né? E ele está seguindo, inclusive, para fazer uma tela touch agora, uma terceira versão do dispositivo dele. Agora ele está terminando o mestrado, ele está incorporando. Consegui fazer aquilo que você tinha me pedido, aqui. Vinícius? Ele tem a voz dele me contando o que é que ele fez.
E tudo isso, pessoal, vai ser aberto. A gente está trabalhando toda a documentação para depositar, né, na Open Source Hardware Association, para a gente ganhar um selinho de open source. A gente ainda não pode colar esse selinho, não, mas estamos perto. Inclusive, o Michael me ajudou a escrever um artigo sobre open source hardware para COVID. Acabou de ser aceito na revista, na Research on Biomedical Engineering. Aqui é só um resultado, né, do formato dos pulsos. E o valor, né, que a gente consegue fazer a versão mais simples aqui, a gente consegue fazer por R$170. O equipamento profissional que eu tenho no meu laboratório custa $6.400. Acho que vai ser uma vantagem. É claro que ele faz muito menos, mas faz o suficiente para ter os experimentos bacanas. Tá? Aqui o Hugo Roque também está trabalhando com versões abertas de interface cérebro-máquinas, tal como o Open Brain Computer Interface, o OpenBCI. E por último, para fechar, agradecendo a paciência de vocês de eu extrapolar o tempo, eu faço parte da Open Science Brasil, que é basicamente uma iniciativa de pesquisadores brasileiros, tem gente da UFMG, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, tem gente de empresas de tecnologia, de neurotecnologia, e o que a gente basicamente está fazendo é manufaturar, montar equipamentos de laboratório que são open source, ou seja, que o projeto foi disponibilizado na internet para que fosse copiado e produzido de maneira distribuída. Então, basicamente, o que a gente faz é achar um técnico, alguém que seja bom de eletrônica. Aliás, isso aqui é um filão, viu, para quem quiser, que seja bom de eletrônica, de montar, de testar, para construir esses equipamentos, né? E aí o pesquisador paga direto para ele o hardware, né, os componentes, bem como o serviço. A gente agora é um projeto de extensão formalizado lá na UFMG. Eu estou fazendo a validação aqui na UFSJ. Então, a gente começou por um sistema de aquisição multiunitário, baseado no chip da Intel que eu falei para vocês. Já falei do chip da Intel. Esse sistema aqui é chamado OpenEFIS. Um sistema muito bacana, faz registro de EEG dos animais e dos neurônios também. Olha aqui, ó. Esse daqui é uma placa de OpenEFIS que a gente montou, né? A Open Science Brasil montou. Por enquanto, o técnico está lá em Ribeirão Preto, mas seria ótimo ter mais técnicos capazes de montar esse tipo de equipamento e testá-los. Isso aqui é só a equipe da Open Science Brasil. A gente também dá palestra, ensina como é que deposita essas tecnologias abertas, né? Dá consultoria das melhores tecnologias para poder implementar essa abertura, né? Para poder fazer uma tecnologia aberta ou usar a tecnologia aberta, né? E aí eu só tenho que dizer muito obrigado, porque eu tenho nada disso seria possível sem essa turma sensacional aqui, o pessoal lá do Núcleo de Neurociências da UFMG, onde eu fiz o meu doutorado, né? O pessoal do DEMED, da UFSJ lá em CCO, pessoal lá do Rio Grande do Norte, o Adriano Tortes, Siddhartha, o Cláudio, pessoal da USP de Ribeirão, o Norberto Garcia, pessoal da USP de São Carlos, o Carlos Dia, pessoal aqui do DEPSIC, da Psicologia, o Marco Antônio, né? Eu tenho aqui começando boas colaborações com o Eduardo Bento, com o Márcio Falcão, com o Erivelto, quero chegar, né? Realmente quero colocar aqui, ó, com tranquilidade, esse logotipozinho aqui, ó, dos colaboradores. E assim, o Laboratório Lince, o nome foi criado em conjunto com os meus alunos na época que a gente criou isso lá em 2013. Então, sem eles, eu não seria ninguém. Aqui simplesmente está em ordem, não de importância, mas em ordem simplesmente que foi aparecendo no laboratório. Sou grato até a toda essa turma aqui que me ajudou demais, né? Além do fomento da FAPEMIG, da CAPES e do CNPq. Beleza? E com isso eu encerro a minha fala. Falei demais, falei de um monte de coisa, né? E eu só deixo aí uma piadinha para vocês se divertirem, né? Isso aqui, dois caras, né, ligados com interface cérebro-máquina, eles estão falando assim: nossa, que incrível. Estava pensando a mesma coisa? É isso. Obrigado, Erivelto. Excelente, Vinícius. Eu costumo dizer, às vezes, quando um aluno vem me perguntar, né, me procurar assim, olha, você vai para fazer algum mestrado, algum doutorado, quer ir para uma outra instituição, eu costumo dizer que um aspecto importantíssimo é procurar alguém apaixonado pelo que faz, né, que realmente vibra, que esteja ativo e intenso. E fica aí evidente, né, isso na sua apresentação e no gosto, né, que você faz pelas coisas e pelo seu trabalho.
Maravilha Isso é mesmo. real. Eu Então, amo essa pessoal, aula. agora, por favor, né, se alguém aí tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer inscrição aqui pelo chat, né? E aí a gente vai abrindo espaço aí para pergunta de qualquer um, ou sugestão, ou realmente algum depoimento, algum testemunho também, fique à vontade. Vinícius, enquanto o pessoal vai pensando aqui, eu queria só o seguinte, se for possível, né, porque está aí talvez patenteado, mas quando você fala de um sinal não periódico, você diz muito mais do que ele não é, do que efetivamente do que ele é, né? Existe aí um pulo do gato, alguma coisa que realmente precise ter nesse sinal para conseguir, e como que você chegou, né, efetivamente né, a essa ideia, né? Como é que foi um pouquinho aí dessa sua trajetória nesse ponto aí? Obrigado pela sua pergunta. Essa é uma pergunta muito bacana que eu gostaria de falar. Na verdade, quando eu fui criar o padrão, eu tinha alguns requisitos. Esse padrão aqui de baixo, tá? Eu tinha alguns requisitos, que era o quê? Eu queria fazer o sorteio na hora, né? Para cada pulso, eu queria sortear o tempo dele na hora. E aí eu queria também que ele fosse baixa frequência. É muito importante, porque quanto menos pulso a gente dá por segundo, mais a gente preserva o tecido. Tem um monte de benefícios. Imagina se isso vai virar um daqueles dispositivos implantáveis. A bateria vai durar muito mais. Qual o problema de gastar a bateria? O problema é que num dispositivo implantável, para você trocar a bateria, você precisa fazer uma cirurgia no cara, né? Então é importante que a bateria dure muito. A bateria, quanto mais energia você entrega, mais você desgasta o eletrodo. Você tem uma série de problemas. Então, a primeira coisa, precisava ser baixa frequência. E a gente conquistou isso, a gente conseguiu isso. A estimulação elétrica feita aí normalmente para tratar a epilepsia é 100, 200, 300 pulsos por segundo. A gente precisa dar só 4. Você tem 1,25 avos, né, das melhores tecnologias que tem por aí. Isso é uma vantagem e tanto. Por isso que a gente ganhou a patente. Uma das razões pela qual a gente ganhou a patente. Pois bem, eu queria sortear isso na hora. Então, eu criei um algoritmo que ele faz o seguinte: ele pega um segundo, ele sorteia dentro de uma distribuição uniforme um intervalo de tempo. Aí ele espera esse intervalo de tempo e dispara o primeiro pulso. Aí depois ele sorteia o próximo pulso entre o tempo desse primeiro até o fim do segundo. E ele faz isso 4 vezes. Perfeito? E ele sempre, vamos dizer assim, bota uma margenzinha ali para você não ter os pulsos todos encavalados, porque eu também não queria uma alta frequência. Então, assim, a maior velocidade que esses caras podem disparar aqui é 50 Hz, que ainda assim é abaixo do que o pessoal aplica, então ninguém pode falar assim, não, é isso aí que você conseguiu o efeito, e aliás, um revisor desse artigo aqui falou isso. Isso aí é um efeito de alta frequência que está embutido aí dentro. Não é. Porque a gente garantiu que nunca ele ia ter alta frequência, pelo menos não maior do que 50 Hz, em comparação com 100 Hz. Isso gerou uma característica muito interessante, Erivel, que se você pega e faz os intervalos aqui, ó, entre os pulsos, e faz um histograma desses intervalos, ou seja, quantos intervalos eu tenho de 10 milissegundos, quantos que eu tenho de 20, de 30, de 40, né? Ou seja, eu conto quantos intervalos ou a participação desses caras dentro de faixas. Eu encontro uma distribuição com essa cara aqui, ó. Tá vendo? Essa cara aqui, que ela, se você tentar ajustar os picos aqui, você consegue ajustar ela com 1 dividido por x. Num determinado momento, a gente fez uma outra estimulação elétrica, utilizando outra tecnologia, que ele sorteava diferente, ele sorteava tudo a priori, depois estimulava. E aí, o histograma deu essa cara aqui, ó. Essa cara aqui é o y igual a menos x. Erivelton, esse aqui não funciona, Erivelton. Esse E e F não funciona. Essa forma de bagunçar os pulsos não funciona, mas essa forma aqui sim. Essa aqui funciona. Isso aqui são só 2 controles. Isso aqui é uma salva de pulsos no final do segundo e esse aqui é o periódico, esse A e B aqui. Só esse aqui funciona. Nós gastamos 10 anos sem entender por que é que esse cara tinha diferença. Por que é que essa forma aqui de cima de bagunçar não funciona
e essa de baixo de bagunçar funciona. Bom, recentemente, isso aqui faz mais ou menos 1 ano, eu descobri que 1 sobre x é uma coisa muito comum na natureza chamada lei de potência, que tem a ver com esse gráfico aqui que eu passei rapidinho. Se você faz que seu y é igual a 1 sobre o f elevado a beta, isso é a lei de potência geral. Se você pega um beta igual a 1, você tem uma potência unitária, então fica y igual a 1 sobre f. E então ele segue exatamente isso, aquela estimulação. E Erivelton, um monte de coisas na natureza segue essa lei de potência. Por exemplo, se você observar o tamanho das crateras na Lua, você vai ter pouquíssimas que são muito grandes, que é esse aqui, ó. E um monte que são pequenininhas. E entre elas você encontra uma distribuição conforme 1 sobre x. Se você pega aqui ó, um número de bifurcações de uma árvore, você tem poucas que bifurcam muito e muitos que bifurcam pouco. O neurônio, a arborização dendrítica do neurônio funciona da mesma maneira. E se você observar, Erivelton, os disparos naturais do seu neurônio e fazer o histograma entre os períodos, você vai ver que eles também obedecem uma lei de potência. Então, eu quis fazer uma coisa natural e, felizmente, ela saiu muito natural. Esse é um processo que a gente chama de scale-free process. É aquele processo que, se você amplificar, ele vai ter sempre a mesma cara, só que em escalas diferentes. Né? E parece que a natureza se comporta, tem a ver com fractal, a natureza se comporta muito bem assim. Então, hoje, pela bibliografia de outras áreas e pelos resultados que a gente encontrou, a gente acredita que, na verdade, é essencial que o processo seja scale-free. Isso é uma descoberta que tem me entusiasmado demais. Legal. E aí eu botei... É por isso que eu botei os alunos aí da graduação, porque agora eles vão poder fazer 3.000 experimentos sem problema ético nenhum, tudo dentro do computador com as simulações computacionais, para ver se isso aqui de fato é real. Essa hipótese é realmente uma realidade. Eu poderia ficar falando muita coisa com você, mas só 2 pontos, né? Eu acho que a gente está aí mais próximo, em seguida o Eduardo passar a palavra para ele, eu acho que a gente está mais próximo que a gente imagina. Um é que, na disciplina aí de redes complexas, alguns alunos aí, se tiveram a oportunidade de fazer comigo, a gente eu trabalho exatamente nessa trajetória de mostrar a topologia das redes, como que realmente a topologia das redes foi encontrada por pesquisadores na área, e uma das topologias da década de 90 é essa, Scale Free. Né? Então, na área de sistemas complexos, redes complexas, que é uma das áreas que a gente aí atua, é bem interessante. E uma outra, que também fiquei feliz de ver o seu trabalho, estou com um aluno de doutorado agora na UFMG, que a gente está exatamente desenvolvendo um hardware para que a gente possa gerar números pseudo-aleatórios, né, de tal forma com o menor hardware e o menor custo energético possível. É o que a gente tem notícia. Então, tem um artigo, por exemplo, agora que a gente fala assim, que é explorando exatamente a caoticidade, mas agora não analógico, mas por meio de portas lógicas. E a gente está conseguindo, assim, dispositivos muito enxutos em FPGA, né, mas principalmente pela lógica, para gerar números pseudo-aleatórios com distribuições aí que a gente está trabalhando, que talvez possa também ter aplicações aí interessantes. Então, muito legal. Né? Eu vou delongar muito aqui não, em seguida aí o Eduardo. Então, por favor, Eduardo. Só complementar o que você falou, 2 coisas. Se a gente consegue pegar um circuito muito simples, que gera esse tipo aqui de processo, e faz um teste como esses que eu faço em animais, eu tenho toda a estrutura para fazer os experimentos em animais, isso é uma bela publicação. Isso já garante uma publicação, eu não tenho dúvida. E a outra coisa é as redes complexas e a topologia. Eu gostaria muito de ver se esses processos têm essa topologia. E aí o negócio é o seguinte, só que a gente não pode olhar para a amplitude do sinal de EEG, que é um sinal muito corrompido. A amplitude ali, às vezes você tem muita atividade e a amplitude está baixa. A gente tem que olhar para outras características desse sinal, como a frequência dominante, como o acoplamento de frequência. A gente tem que fazer um pré-processamentozinho antes. Sensacional. Eu quero discutir no futuro essas 2 coisas com você. Futuro muito breve. Manda, Eduardo. Isso. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Sempre inspirador ver uma apresentação sua. E eu queria fazer uma pergunta no sentido de curiosidade mesmo.
Dentro do contexto aí das novas aplicações, né, você não chegou a mencionar nada sobre a IA, mas você vislumbra de alguma forma, né, uma integração ou uso da inteligência artificial em algum desses projetos, ou do caminho que os projetos do Lynx estão seguindo agora? Mas óbvio, evidente, com certeza. Como é que eu posso dizer? Tem várias aplicações. Eu cheguei a mencionar, mas eu mencionei muito rapidamente, quando você tem uma interface cérebro-máquina e ela está captando algum tipo de sinal do cérebro, seja ele o EEG externo, um eletrocorticograma, um local field potential, o que você tem é um monte de informação bioelétrica e você pode achar um monte de parâmetros dessa informação. Frequência de disparo, amplitudes, modulação, um monte de coisa. Você tem aquele casilhão de números, beleza? Então você tem um casilhão de números aqui de um lado. E você tem aqui, do outro lado, um efeito que você deseja. Como é que você converte esse casilhão de números, que é muito difícil de entender, para esse movimento que você quer? Ora, o modelo aqui no meio muito interessante, entre vários outros, é a inteligência artificial. Rede neural artificial, para começar. Deep Learning, Convolutional Neural Networks, e várias outras coisas, né, que aí eu sei que você passeia nisso daí. Então, uma das coisas lá, a gente tem que resgatar lá o trabalho voltando da pandemia, nós vamos fazer experimentos um pouco mais controlados com o Hugo, né? Que aí a gente vai ter um monte de informação que a gente vai ter que achar o modelo para ver se a gente efetivamente detecta a tensão aqui, conforme os resultados das avaliações psicológicas. Para começar, você já está dentro disso, você sabe muito bem, mas tem várias outras coisas. Como, por exemplo, eu vou querer fechar o loop, em que eu vou fazer o registro da atividade elétrica do animal para a estimulação. Como é que eu faço para ajustar aquele conjunto de números com a melhor estratégia de estimulação? Eu posso fazer uma série de experimentos, uma série de simulações, que ainda assim eu vou ter dificuldade para achar essa coordenação. Ora, uma investigação em termos de inteligência artificial vai ser muito importante aqui. Só que eu ainda não cheguei nesse nível, eu preciso aprender mais um bando de coisas ainda para poder fazer essa ponte do modelo. E, entre outros, Bento. Perguntei isso muito nesse sentido também, porque a gente chegou a focar muito esse ano nas simulações, tanto tridimensional, né, quanto outros tipos de simulações, devido à pandemia, né? Então, o projeto, parte prática, foi meio que interrompida, mas tem uns tesouros aí chegando, igual essa placa, eu sei que não é open, né, mas a placa da NVIDIA para processamento de IA, Jetson Nano, né, que chegou para o projeto da Petrobras. Então, é mais uma possibilidade que a gente tem aí de fazer deep learning em tempo real, sabe? Usando ela tem o IA implementado em FPGA, é isso? Não, ela é uma plataforma bem pequena que consegue processar IA, uma grande quantidade de dados. Ela dá para implementar, inclusive, deep learning nela. Né? E bacana, ela é como se fosse alguns sets dentro de uma caixinha, vamos dizer assim. E aí dá para testar em tempo real algum processamento. Só que você tem que montar, não é igual ao FPGA, que você tem que configurar o hardware, mas você tem que montar o seu algoritmo, fazer a transferência para dentro da plaquinha, e ela tem interface tipo Arduino. Tem Wi-Fi, tem algumas coisas assim que você vai conectando. Sensacional. É uma possibilidade muito interessante. Beleza, obrigado. Você é o camarada dos brinquedos, que tem os brinquedos mais divertidos do departamento. Bastante brinquedo, viu? Posso fazer uma pergunta? Estão me ouvindo? Você deve fazer uma pergunta. É o Humberto que está falando? É Sérgio. Sérgio, pode sim, claro. Satisfação, Sérgio, por favor. Eu vou fazer uma pergunta, mas você vai me desculpar, talvez eu esteja fora do contexto, porque eu perdi um pedaço da apresentação. Então, talvez eu faça uma pergunta fora de sintonia. Mas eu estou vendo aí um projetado neurônios, aí eu vou fazer a pergunta, talvez fora do contexto, mas foram os pedaços que eu assisti. Quando existe o estímulo, o estímulo de entrada se verificou, eu não sei se você verificou, por isso que eu falei que perdi um pedaço, que a recepção foi distribuída no cérebro? Essa é uma pergunta. E, segundo, essa curva que você falou aí, que tem uma hora funcionou,
a curva se não me engano, uma hora funcionou, a outra funcionou. Isso tem a ver com um sinal de estímulo, uma porteira, por exemplo, que foi ultrapassada? Eu acho a sua pergunta, na verdade, muito bacana. Absolutamente não é fora de contexto. Você estava falando isso aqui, ó, essa aqui funcionou e essa aqui não. Isso. Então, eu percebi que estimulando essa aqui, o que eu quero dizer com funcionar? Essa daqui suprimiu as crises dos animais. Essa aqui impediu o desenvolvimento das crises de várias formas diferentes que a gente analisou. Essa aqui não. É isso que eu quis dizer com funcionar ou deixou de funcionar. Tá? Então, essa aqui funciona. E aí, o negócio é o seguinte, aquela forma de estimulação ali, a nossa teoria é essa daqui, ó, que eu passei batido nesse slide porque eu não tive tempo. Que o que você pode imaginar é o seguinte, você está aqui, ó, isso aqui é um cérebro normal, ele está todo conectado em rede, perfeito? Vários nodos conectados entre si. Quando uma crise começa, está aqui, ó, essa bolinha amarela. A crise, por ela ser hiperexcitável, em cima de um circuito, ela é super sincronizada, em cima de um circuito que está super excitado, ela começa a se espalhar. Ela se espalhar, isso aqui não é muito anatomicamente real, não, tá? É só uma ilustração. Ela começa a formar redes cada vez maiores. E você observa isso no animal. Ele começa com comportamentos muito localizados e depois ela vai, por exemplo, os membros superiores, membros anteriores, membros posteriores, depois para todo o corpo com aquela clonia. Isso propaga até conquistar todo o cérebro, ok? Então, a atividade epileptiforme, ela vai ganhando os territórios e vai recrutando o cérebro para fazer atividade aberrante. É como se fosse um vírus eletrofisiológico. Ele contamina muito, entendeu? Tá aí. Essa analogia acabou de me ocorrer, viu, doutor Erivelton? É como se fosse um vírus eletrofisiológico inserido no sistema. Quando a gente dá uma NPS-LH, que é aquela estimulação elétrica que não funcionou, que ela é bagunçada, mas ela não funcionou, ela vai afetar apenas localmente. Por quê? Porque como ela não mimetiza processos naturais, a rede olha para ela e fala assim, tá bom, interessante isso daí, mas isso daqui eu não quero passar adiante, não. Fica só local aí mesmo. Ela não conquista os vizinhos. Como a última conquista. Esse último gráfico aqui, que é aquela bagunçada, mas que segue a Power Law. Como ela vai recrutando os vizinhos, ela vai competindo com a atividade epileptiforme para recrutar os vizinhos. Uma hora a estimulação ganha, outra hora a atividade epileptiforme ganha. Isso prejudica muito a formação dos circuitos. Acende essa luz, por favor. Isso prejudica muito a formação dos circuitos ou do recrutamento dos circuitos na atividade aberrante. Ela compete uma com a outra. Professor, mas, Vinícius, como é que você sabe que ela compete? Você tem uma série de bibliografias muito interessantes que o pessoal deu a estimulação elétrica no neurônio, sozinho. E se a estimulação elétrica está no ritmo exatamente 1/F, o neurônio responde bonitinho, casadinho, com alta fidelidade. Sobretudo quando, na Power Law, o nosso expoente é unitário. Se você começa a desviar disso para outros expoentes, se você coloca um expoente 0, por exemplo, ela fica completamente caótica, um expoente finito, ela é regular. Ele começa a fugir, o neurônio já não obedece mais com fidelidade. E é natural que seja assim, porque se a natureza ela é composta por estímulos que se comportam na sua característica por uma Power Law, evolutivamente faz todo sentido que o cérebro responda da mesma maneira. Ele esteja finamente sintonizado para responder coisas que se comportam como como é que fala? Power Law. Entendeu? Sim, então a ideia é por aí, Sérgio. Agradeço a sua pergunta. A minha ideia, quando você mostra esse gráfico aí, eu poderia, se você fala em competição, por exemplo, eu fiquei com a ideia de quando que você bota um estímulo, vários neurônios poderiam ser estimulados, uns mais fortemente e outros de forma menor. Isso acontece. Esse estímulo ser distribuído numa região, entendeu? Sim, como isso acontece. Opa, caiu aqui.
é como se fosse uma competição. Eu fiquei com essa impressão aí pelo... Mas é isso mesmo, isso acontece. Só que o que acontece é o seguinte, quando você pega e estimula aqui ó, no cérebro, imagina o cérebro grandão aqui, você está estimulando numa área. Aquele estímulo ele é restrito, a gente tem como restringir a ação dele. Então ele ativa esse substrato. O resto do cérebro não é sensível à estimulação que está acontecendo aqui. Então por que aqui vai ativar? Vai ativar por causa do comportamento desse cara. Se ele se liga e desliga na oscilação certa, com o código certo, você consegue mandar mensagem para esse outro. Então é assim que o cérebro funciona. A gente sabe que é assim. Entendeu? E quando a gente tem atividade epileptiforme nesse núcleo aqui, ele vai se ligar nesse outro aqui muito facilmente, vai se ligar nesse outro e vai se espalhar pelo cérebro. Agora, quando eu tenho as duas competindo, às vezes a informação que vai passar é a super sincronizada. Às vezes, que vai passar é a natural. E esse cara não vai entrar em convulsão e ele não vai acabar de recrutar os outros em atividade aberrante. Mas é isso mesmo, ele espalha, mas ele não espalha mais por campo elétrico da corrente que eu gerei. Ele espalha agora por recrutamento neuronal. Aí é a própria fisiologia do cérebro entrando no jogo. O efeito elétrico ele é localizado. Mas como que se dá essa neuronal? É química? Eletroquímica, eletroquímica. Saiu o neurônio, dispara o potencial de ação, joga neurotransmissor na fenda sináptica que excita o neurônio que está na sequência, que está em série ali. E aí ele pode se excitar ou se inibir, dependendo da natureza neuroquímica desse contato. É neuroquímico, mas já não é mais elétrico. Obrigado, parabéns. Eu que agradeço as perguntas. Obrigado, Sérgio, pela presença, né, e pelas perguntas. Né? Mais alguém da plateia gostaria de realizar? Eu gostaria de fazer uns comentários, porque eu vi o Bento falando de... Tudo bem, gente? Tudo boa noite, tudo jóia? Eu vi o Bento falando de inteligência artificial e tudo mais para detectar as coisas, e eu tive uma experiência nessa área aí de neuroengenharia. Por conta do Bento mesmo, eu fui para Campus Party apresentar o iSoc, e lá eu conheci um cara chamado Luiz Borges. E esse cara, ele estava com uma startup, basicamente, de comunicar com pessoas em coma, porque a pessoa em coma, ela ainda tem as respostas neuronais, ela só não consegue movimentar. E aí, ele estava usando eletrodos para poder analisar os sinais das pessoas, tipo, basicamente separar um sim do não, e estava usando, tipo, uns motores para poder, tipo, fazer as pessoas terem esses... você meio que comunicar com elas, né? Aí, o que acontece? Indo nisso, eu acabei que eu desenvolvi um freelancer para ele, usei o OpenVibe com Python para poder comunicar com o Arduino, pegar lá o sinal do eletrocefalograma, e chegou na parte de fazer o classificador do que era um sim, do que era um não. E a gente estava estudando, acabou que não continuei, mas a gente estava estudando que uma das formas de fazer isso é você usar uma inteligência artificial, você pega os sinais do eletrocefalograma, transforma numa imagem, entendeu? E essa imagem você classifica e dali você sabe o que é o sinal, ao invés de você classificar os números direto. É um pulo do gato tanto, assim, que eu estava vendo os artigos, a gente estava analisando os artigos que eram mais eficientes e tudo mais. Essa foi a minha experiência. Outra coisa que ele comentou sobre a Jetson Nano, eu tive no Paramec a experiência de desenvolver um classificador lá, de inteligência artificial, para poder controlar uma cadeira de roda através de expressão facial. Aí eu usei um Raspberry Pi e no meu estágio eu estou fazendo a mesma coisa para detectar carros e tudo mais, só que agora eu estou usando um computador, mas como precisa de ser mais rápido e tudo mais, a gente vai usar um Jetson Nano e é basicamente um Linux rodando ali na placa. A placa tem muita placa de vídeo e é o que precisa para rodar visão computacional, porque é muita coisa em paralelo, né? Então a placa de vídeo é perfeita para isso, é um tipo de processador ideal. E, basicamente, eu acho que o caminho seria esse, de fazer a classificação. Tipo, você usa, pelo menos se for algo portátil, uma Jetson Nano e transforma para uma imagem, classifica a imagem e tudo mais. Eu só queria saber também uma outra coisa, Vinícius, é sobre o OpenVibe. Eu não vi você usando ele e, tipo assim, só me indicaram, usa isso aqui e tal.
Eu não Mas usei o eu também... OpenVibe, não. Então, aí eu não sei por quê, se é um programa ruim, se é um programa bom, o que você acha, tudo mais. Eu vi você Não, usando o MATLAB. eu vou te falar muito sincero, e na verdade está sendo muito bacana para mim. A questão é que eu formei em engenharia elétrica fazendo iniciação científica dentro de um departamento de neurociência, de um laboratório de neurociência, Instituto de Ciências Biológicas. Eu fiz o meu doutorado em bioinformática com uma tese de neuroengenharia. E aí eu fiz o meu pós-doc em neurociência pura. Quando eu entrei na UFSJ, eu fui lecionar neuroquímica, neuroengenharia. Então, ou seja, na verdade, eu sou engenheiro, mas algumas dessas coisas, dessas tecnologias mais modernas, eu perdi o pique, eu não acompanhei. E eu, na verdade, eu estou fazendo um esforço grande agora para recuperar várias dessas coisas. Já estou recuperando várias delas, entendeu? Por isso, inclusive, que eu estou procurando um pós-doc fora para poder ficar bem antenado com algumas dessas novas tecnologias. Então, eu não usei porque eu não sei usar. Várias dessas coisas que vocês estão usando, que é muito interessante, eu preciso voltar a incorporar. Quer dizer, você vai no meu laboratório, você vai encontrar uma mesa de cirurgia, você vai encontrar álcool etílico, cresil violeta, uma capela de fumos, histologia. Você vai encontrar um monte de coisa que você acha que você está entrando no Instituto de Ciências Biológicas. Eu desenvolvi bastante essa parte de know-how. E eu tenho a minha engenharia, mas a minha engenharia, vamos dizer assim, ficou um pouquinho velhinha. Ainda estou lá usando Ampiop dual para poder fazer meus filtros, para fazer coisa bem melhor, entendeu? E é o que eu estou recuperando agora com esses meus colegas aí de engenharia. O que eu quero falar, duas coisas. Para começar, a gente tem uma série de técnicas de processamento de sinais que, no final das contas, nos levam a coisas como essas daqui, a imagens. Esse aqui, por exemplo, é basicamente você fazer o espectro, duas razões do espectro de potências. Né? Isso aqui não tem nada a ver com a anatomia do animal, mas aqui ele está em sono, ondas lentas, REM, e aqui vigília. E se o animal está doente, isso muda de posição. Então, ou seja, um processamento de sinais aqui, importantíssimo. Aqui, ó, tem um outro. Quer ver? Aqui tem um outro, olha. Que é nos gráficos de modulação, amplitude e frequência. Veja. Exatamente. Qual amplitude, qual frequência? Aí eu posso falar assim, quanto que a fase de 2 Hz está modulando a amplitude de 40 Hz. Né? Só que eu tenho vários pares. Aqui eu jogo todos os pares. E aí, quanto mais quente a cor, maior a modulação, a comodulação entre essas duas frequências. Quanto mais azul, menor o nível de modulação. Ora, eventualmente eu consigo processar isso daqui com visão de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é o tipo de coisa que a gente conseguindo implementar, eu tenho certeza que dá publicação. Certeza absoluta. Eu conheço os periódicos da área, conheço um pouquinho dos periódicos da I3E, e eu acho que dá publicação na I3E ou nas boas revistas de neurociência. E aí, pessoal, só para falar aqui, o Gabriel Pessini, eu conheço ele, e ele tem me ajudou a gente aí bastante numa iniciativa de open source hardware. O grupo que trabalhou com as máscaras, o Face Shields aí, gratuitos, que doou para os hospitais, estava o Gabriel Pessini, o Eduardo Bento também. Eu, inclusive, acabei tendo o artigo, Gabriel, aceito, que eu falo do hardware, em geral, ventiladores e máscaras para a Covid, e eu falo da nossa experiência, o Covid não São João del Rei. Ele está aceito na Research on Biomedical Engineering. Eu não pude colocar o nome lá, que senão ia ficar muito personalizado, bom. Mas isso eu coloquei o nome do grupo, que você está junto, o Eduardo também. Não, interessante. Foi uma coisa que eu entrei assim, mais por ajudar mesmo, mas é sempre bom, né, ver que tipo, dá frutos e vai para frente. Claro, a impressão das máscaras 3D, isso foi muito importante. Isso fez toda a diferença para o pessoal dos hospitais aqui, viu? O pessoal agradeceu demais. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Vou passar mais uma pergunta agora para o Eduardo, por favor. Isso, eu não sei se vou falar uma besteira enorme, porque eu não conheço a fundo o processo que gerou essa imagem aí. Mas você precisa classificar regiões delas, ou essas cores já são a resposta que você precisa, assim? Porque, por exemplo, a rede CNN que eu mencionei, ela conseguiria transformar imagens como essa em um vetor de características. Só que a gente não saberia o que cada característica seria, mas daria para você pegar, por exemplo, um classificador, colocar na frente desse vetor e você dizer, isso é grupo A, isso é grupo B, isso é grupo C. Faz sentido ou nada a ver?
Faz todo sentido. Faz um monte de sentido. Faz um absurdo de sentido. Veja, é porque nós temos aqui, quando a gente tem um dado como esse, da eletrofisiologia do animal, a gente tem um monte de informação diferente. A gente tem uma série de abordagens diferentes que a gente pode fazer. Então, por exemplo, isso daqui é o resultado de um monte de análises de pares diferentes. A gente teve que varrer um por um. Essa fase e essa amplitude, quanto que dá? Essa fase e essa amplitude, quanto que dá? E calculando os valores, isso aqui é só uma plotagem em 3D, né? Uma entrada 2D mais uma saída na terceira dimensão, que é a cor. Perfeito? Esse aqui poderia ser modelado como um relevo. Perfeito? Então, veja. Eu sei que isso aqui, para eu fazer uma diferença estatística entre isso daqui, e dizer que a estimulação elétrica ela dessincroniza o tipo de sincronismo fase, frequência, fase, amplitude, eu não preciso de uma placa para rodar isso daí rapidamente. Basta eu fazer aqui, ó, tá aqui, tá feito, inclusive. Tá vendo aqui, ó? Esses aqui são os gráficos, né? Aqui, ó, 0 a 2 acoplado com 8 a 14. Mais perto da crise lá, ó, deu diferença estatística. Essas estatísticas estão feitas, beleza? Consigo fazer, leva um pouquinho mais de tempo, mas não importa. Agora, imagina que eu quero construir o meu sistema, um sistema de detecção de crises, ou quem sabe até predição de crises, que é o ideal. Você saber que a crise vai acontecer mesmo antes dela acontecer. A gente observa que esses caras aqui estão mudando um pouquinho antes da crise. Ó. Talvez seja uma saída. E aí, o que é que eu faço? Eu pego, esse gráfico chama comodulograma. O animal, normalmente, ele tem assinaturas eletrográficas, ele tem sincronizações ali para fazer o trabalho dele. Ele precisa fazer com que o córtex comunique com o hipocampo em ripple, em spindle. Né? E o hipocampo continua de volta com o córtex pré-frontal em ripple, para ele poder formar memória. Ele precisa fazer isso. Então, o tempo todo ele tem sincronização basal. Agora, imagina que eu tenho um sistema que fica olhando para essas sincronizações. E, de repente, ele fica comparando o padrão do animal com o que está acontecendo agora. E, de repente, ele detecta uma diferença que passa um limiar. Ele fala, esse animal vai ter uma crise. Ou ele tem a crise como referência desse animal, e aí ele fica pesquisando na hora que esse cara chega muito perto. Ele fala assim, esse sujeito, esse indivíduozinho, esse ratinho, está tendo uma crise. Automaticamente embarcado no hardware. Publicação na certa. E para começar, para você poder depois levar isso aí para o ser humano, melhor ainda. Então não tenha dúvida. Você viu isso aqui, ó? Isso aqui não é só um desenho bonitinho, não. Isso são técnicas, como, por exemplo, loreta ou EG topográfico, que geram esse tipo de imagem aqui, ó. Você faz o EG e, ao invés de você calcular o EG em relação a o potencial que está aqui em relação à sua orelha, você observa sempre diferencial nos vários eletrodos. Tá vendo aqui, ó, de par em par. Então, você começa a conseguir calcular os dipolos desses caras. Ora, se você tem um sistema capaz de processar essas imagens muito rapidamente, você consegue tirar a informação ali em tempo real do que está acontecendo na cabeça desse camarada. Aí é só uma maneira de trabalhar essa arquitetura para a informação chegar direitinho. Mas é outra enorme possibilidade. Dá para trabalhar bastante. Pessoal. Dá, Eduardo? Ô Vini, vou entrar aí inadvertidamente. Você mostrou uma figura, por isso que eu te fiz a pergunta, porque essa figura aí com esse capacete azul aí, que me levou a fazer a pergunta. Se quando algum estímulo é dado a uma determinada região do cérebro, se através de um capacete desse tipo, se observou que outras partes do cérebro foram estimuladas também. Sim. É por isso que eu te fiz a pergunta se o sinal se distribuía, aparecia distribuído. Foi pensando nessa figura que eu já tinha visto antes, essa foto. Sim, mas depende do sinal e observável de acordo com a sua técnica. Então, o estímulo elétrico, dependendo da característica dele, ele pode ficar localizado. Mas o estímulo elétrico ele é localizado. O recrutamento pode ser localizado também. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho um trabalho, né, nosso com ressonância magnética. A gente botou o ratinho na ressonância magnética. É esse trabalho aqui, ó. Cadê? Eu animei aqui bastante para ser
didático, mas para navegar nos slides às vezes fica ruim. Esse daqui é com a estimulação não periódica, tá vendo? O NP. E o recrutamento do NP, eu não sei se você consegue observar aqui, tem que estar um pouquinho treinado, nem eu sou muito treinado. Essas duas imagens aqui à esquerda é o animal sem o elemento que gera convulsão, que é o PTZ. Tá legal? O PTZ se aplica no animal, ele tem uma convulsão. Então, isso aqui é um animal saudável, recebendo uma estimulação periódica e outro recebendo uma estimulação não periódica. Para começar, olha que coisa interessante. Esse eletrodo está do lado direito do cérebro do ratinho, tá? E ele está na amígdala, que está entre essas lâminas aqui. Tá vendo aqui, ó, um sinal bem amarelinho, mostrando bastante atividade? Sim. É porque o eletrodo está estimulando, ele está ligando aquela área. Se você der uma olhada no NPS, ele também liga aquela área. Aí você para pensar assim, tá, os dois estão ligando. É aí que você resolve o problema? Não é aí que você resolve o problema. Tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, essa estimulação... Aqui, aliás, aqui eu me empolgo. Dá licença, viu, Erivel? Mas olha só, presta atenção nesta segunda, da direita para a esquerda, na última fileira. Tá vendo essa imagem aqui? Ela tá branquinha, não tem nada. Só um azulzinho aqui, que é uma pequena diminuição. Mas você está vendo que tá amarelão aqui, ó, no caso do NPS? Essa estrutura, ela se chama núcleo accumbens. O núcleo accumbens é uma região do cérebro relacionada ao prazer. E o negócio é o seguinte, os animais... Você se lembra que eu falei que toda vez que você bota 4 objetos para o animal explorar e depois você troca 2, coloca 2 novos, eles vão lá aprender os novos objetos? Você lembra que eu falei disso? Os animais têm tendência a buscar o novo. Eles querem reconhecer, eles querem saber se ali tem comida para comer, se tem uma fêmea para acasalar, se tem um abrigo para se esconder. Eles querem saber, né? Querem conhecer o ambiente, ou até mesmo para saber se é um problema e eles precisam fugir. Então, o núcleo accumbens, ele é uma estrutura no cérebro muito capaz de reconhecer novidades. Tudo que é novo, está começando a chegar novo, ele começa a responder. Opa, o que está acontecendo aqui? Agora você imagina uma estimulação não periódica, não repetitiva, que a cada segundo é uma coisa. O cérebro vai interpretar como o quê? Aqui, tudo bem, eu estou antropomorfizando, tá? Estou fazendo aqui, levando uma conjectura, uma coisa que a gente observou no rato, para o ser humano. Ora, o núcleo accumbens vai querer saber se, peraí, está chegando uma coisa diferente aqui. Que diabo que é isso? E ele sente prazer em conhecer o que é novo. Então, ele tem a tendência, inclusive, a ver isso. E, aliás, uma das maneiras de você controlar crises convulsivas dependendo da crise, a pessoa pode, na hora que ela percebe que a crise está chegando, se ela não perde a consciência, ela pode raciocinar coisas prazerosas que ela consegue suprimir a crise. O pessoal já viu que o núcleo, o accumbens, tem efeito em cima dos circuitos que geram as crises, suprimindo essa supersincronização. Ele modula esses circuitos. E, aliás, é um dos experimentos que a gente fez assim, peraí, a NPS, então, ela recruta o núcleo accumbens, será que o núcleo accumbens, então, desliga o circuito de crise? Nós fizemos esse experimento, está aqui no meio dos slides, eu que não entrei em muito detalhe, e nós descobrimos que sim. Se a gente vem e queima o núcleo accumbens aqui, tira ele da jogada, esse animal é incapaz de suprimir a crise dele. Ele tem crises por horas e horas e horas, mesmo com a nossa estimulação elétrica. E aí, só para completar, essa é a primeira coisa interessante. A segunda coisa interessante, esses dois da direita aqui já é com PTZ. Está vendo que está tudo amarelo? Está amarelo muito mais do que esse outro cara aqui, porque esses cérebros estão superativados por causa do PTZ. Só que se você der uma olhada, o PTZ com a estimulação periódica, que não é terapêutica, ela liga ainda mais o lado em que ela foi aplicada, que é o lado direito. Mas já com a estimulação não periódica, ela diminui o lado que foi aplicado. Tá vendo aqui, ó, que está menos amarelo? Está mais para vermelhinho, marrom? Então, ou seja, ela não só liga o núcleo accumbens, que é uma estrutura que pode ter uma atividade de volta, benéfica, bem como ela ela não deixa que a atividade se propague. Então, ou seja, dependendo da atividade, da forma da estimulação elétrica, você ativa ou inativa outros circuitos e substratos.
Ok, pessoal. Vamos, assim, caminhando aqui para o final desse nosso encontro, com a esperança de que em 2021 nós possamos estar mais perto, né, com boas expectativas. Queria novamente agradecer, né, todo o empenho, toda a paixão, toda a alegria com que o professor Vinícius Costa nos brindou nessa tarde e início de noite. Realmente é muito bom ver que, apesar de todas as dificuldades, né, existe ainda pessoas apaixonadas, capazes de nos contagiar com tantas perspectivas. Agradecer mais uma vez aí, né, o Eduardo Bento pelo apoio, né, pela abertura do Zoom, a todos os presentes, e a gente vou estar encerrando aqui, né, a gravação e tudo, mas, evidentemente, aqueles que quiserem, de acordo com o tempo aí, né, do professor Vinícius Cota, outras perguntas podem ser feitas, mas só para a gente dar um encerramento dentro de um prazo aí mais ou menos razoável, tá bom? Vinícius, então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela dedicação e por tudo, né, que realmente foi feito aí na palestra de hoje. A todos os alunos do grupo, aos que estiveram presentes, né, desejo aí a todos um bom fim de ano, boas perspectivas para 2021 e declaro então encerrada, né, esse evento aqui de hoje. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Erivelton. Só queria dar uma mensagenzinha antes do pessoal sair, se eu puder. Claro. Eu vou oferecer uma disciplina de neuroengenharia no próximo semestre na pós-graduação. E, assim, adoraria conquistar ainda mais profundamente os corações de vocês, pelo menos para vocês conhecerem, ainda que a gente não venha trabalhar juntos. Mas, então, tem essa disciplina acontecendo no semestre que vem, quem tiver interessado, tá? E eu que agradeço, Erivelton. Foi uma lisonja poder participar desse grupo tão seleto, essa audiência tão seleta, desse grupo sensacional que você está trabalhando. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu acho, não sei se você já interrompeu, Erivelton, eu tenho que aplicar uma prova, provas orais, a partir de 7 horas da noite. Continuo